Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Artifícios Automotivos. Vamos direto ao ponto, sem rodeios. Quanto custa, de verdade, rodar e manter um carro elétrico hoje no Brasil, em 2026? Se você abrir a internet agora, vai encontrar dois extremos completamente distorcidos. De um lado, os defensores ferrenhos, que dizem que você roda praticamente de graça e que o carro nunca quebra. Do outro, os céticos afirmam que a sua conta de luz vai dobrar, que o seguro vai te falir e que a bateria vai estragar no primeiro ano. Mas quem está falando a verdade? Hoje nós vamos esquecer o marketing e ideologia. Vamos colocar os números reais na planilha. O preço do quilowatt-hora residencial em 2026, o custo real das revisões obrigatórias, o impacto do imposto de importação, que bateu a alíquota máxima de 35% em junho, as surpresas que ninguém tem conta na hora de fechar um negócio. Se você quer proteger o seu dinheiro e entender a matemática exata da mobilidade elétrica no Brasil atual, já clique então no botão de se inscrever, dê aquele like, o hype. O nosso canal cresce a cada dia, porque aqui nós mostramos a engenharia e a realidade do seu bolso. Para começar a nossa análise, precisamos então quebrar o maior clássico e mito que roda nos grupos de WhatsApp, o famoso: se eu carregar o carro em casa, a minha conta de luz vai explodir e o chuveiro elétrico gasta até menos. Vamos desarmar esse erro de cálculo usando a física e as tarifas de energia atuais em 2026. Em média, as tarifas residenciais sofrem reajustes esse ano, ficando com uma média nacional na casa dos 90 centavos por quilowatt-hora, antes dos impostos e bandeiras. Se considerarmos os impostos estaduais, o custo real do quilowatt-hora na sua tomada fica por volta de R$1 em grande parte do país. Beleza até aqui? Então agora vamos à matemática do consumo. Um carro elétrico de entrada ou intermediário, tá? Podemos colocar aqui o Renault Kwid, BYD Dolphin, GWM Hora 03, consome em média entre 15 a 18 kWh para percorrer 100 km na cidade. Estou colocando alto, tá? Esses valores. Se você roda cerca de 1.000 km por mês, a média do motorista brasileiro comum, tá? Eu rodo muito mais. O seu carro vai demandar, então, algo em torno de 150 a 180 kWh de energia da sua residência por mês. Traduzindo isso em dinheiro, rodar esses 1.000 quilômetros vai te custar, em média, entre 150 a 180 reais na sua conta de luz. E quanto gasta, então, o famoso chuveiro elétrico? Um chuveiro moderno de alta potência opera em torno de 7.500 watts, ligado por cerca de 40 minutos diários para toda a família tomar banho naquele dia, tá ok? Todos os usuários. Vai consumir os mesmos 150 kWh no final do mês. Então, ou seja, carregar um carro elétrico para rodar 1.000 quilômetros consome rigorosamente o mesmo que o chuveiro da sua casa. Portanto, a afirmação de que a conta de luz vai dobrar de forma descontrolada é um erro crasso de matemática básica. Mas para essa conta fazer sentido, precisamos comparar com um veículo a combustão tradicional, de preferência a mesma plataforma. Hoje, com um litro da gasolina oscilando na casa dos R$ 6,20 em média, tem lugares até que é mais, tá? Um carro equivalente à combustão que faça 11 km por litro na cidade vai gastar cerca de 90 litros para rodar os mesmos 1.000 km no mês. No final, o gasto com combustível fóssil será de aproximadamente R$ 550 a R$ 600 reais. Então a diferença na ponta do lápis é brutal. Você economiza cerca de R$ 400 reais por mês apenas na despesa de combustível versus a energia. Em um ano, essa economia direta passa facilmente dos R$ 4.800 reais. Se você é um motorista de aplicativo ou alguém que roda acima de 3.000 quilômetros por mês, essa economia anual passa de R$ 14.000 reais. E é aí que o carro elétrico justifica a sua existência de forma avassaladora. Mas acalme o seu coração, porque o custo de vida de um automóvel não se resume a combustível. É aqui que começam a surgir as verdades ocultas em 2026. Primeiro é o cenário de aquisição. Mudou drasticamente a partir de julho de 2026. O imposto de importação para veículos 100% elétricos e híbridos importados atingiu o teto final de 35%. Isso significa que aquela era dos elétricos importados ultra baratos pode ter acabado. Embora marcas como BYD e GWM estejam acelerando montagens em suas fábricas nacionais em regime de peças importadas, o preço de tabela dos carros novos pode subir. E isso gera um efeito dominó que vai afetar diretamente o custo oculto mais doloroso de todos, o seguro também automotivo. Então, o cálculo do prêmio do seguro é baseado no valor de reposição do veículo e, principalmente, no preço do pacote de baterias.
Se você sofrer uma colisão de média gravidade que atinja o assoalho do veículo e comprometa a estrutura do PEC, a seguradora vai decretar perda total, pois o custo de substituição da bateria em 2026 ainda poderá representar cerca de 50% a 70% do valor do carro. Como consequência, as apólices de seguro de carros elétricos não seguem a mesma lógica de um carro a combustão popular. O prêmio pode custar entre 4% a 7% do valor do veículo, dependendo do seu perfil. Então, portanto, aquela economia de R$ 4.000 que você teve no combustível, ao longo de um ano, pode ser parcialmente devorada se o seu perfil de seguro for considerado de alto risco. Então, sempre coloque cotação de seguro no papel antes de se emocionar com o preço do quilowatt-hora. Agora vamos falar de manutenção preventiva, e esse é o ponto onde o elétrico dá um banho de engenharia. Um motor elétrico possui cerca de 20 peças móveis, enquanto um motor a combustão interna moderno, com turbo, injeção direta e comandos variáveis, passa de 2.000 peças móveis. Então, no carro elétrico, você diz adeus a trocas periódicas de óleo do motor, filtro de óleo, filtro de combustível, velas, bobinas, correia dentada banhada a óleo e fluidos hidráulicos complexos. Até as pastilhas de freio duram 3 ou 4 vezes mais, porque o sistema de frenagem regenerativa faz a maior parte do trabalho de desaceleração do veículo para recuperar energia para a bateria. Então, as revisões obrigatórias de concessionárias para manter a garantia da bateria, que geralmente são na casa de 8 anos em média, costumam ser extremamente baratas. Na maioria das marcas, as revisões alternam entre inspeções visuais básicas e a troca do filtro de ar-condicionado de cabine, custando entre R$ 400 a R$ 800 a cada 10 ou 20 mil quilômetros rodados. O custo de manutenção preventiva de um elétrico de entrada chega a ser até 60% menor do que um SUV compacto a combustão. No entanto, existem 2 componentes de desgaste físico que as pessoas esquecem de contabilizar: os pneus e suspensão. Os carros elétricos são substancialmente mais pesados do que carros equivalentes a combustão, devido ao peso concentrado do PEC de baterias no assoalho. Então, um hatch elétrico compacto pesa facilmente o mesmo que um sedã médio ou até um SUV a combustão. Além disso, o motor elétrico entrega todo o torque de forma instantânea, na primeira pisada, sem precisar subir o giro. Então, esse combo de peso elevado mais torque instantâneo esmaga os pneus contra o asfalto. Se você tiver, então, aquele pé pesado e gosta de arrancar forte em todo semáforo, o seu jogo de pneus pode durar 30% menos do que duraria em um carro flex convencional. E como esses carros utilizam pneus de baixa resistência à rolagem com medidas específicas para melhorar a autonomia, a troca de um jogo de pneus nesse ano de 2026 pesa consideravelmente no orçamento. O mesmo vale para as buchas e amortecedores de suspensão, que trabalham sob maior estresse de carga nas ruas esburacadas do nosso Brasil. Então, resumindo a nossa planilha real de 2026, manter um carro elétrico é absurdamente vantajoso se você se enquadra num perfil correto de uso, se você tem como carregar esse veículo na garagem, em casa, durante a noite, de preferência, com tarifa residencial convencional, e roda mais de 1.200 quilômetros por mês, pelo menos. Então a matemática começa a ficar implacável. A economia de combustível líquida, tá, faz qualquer diferença de custo, até nos pneus e até mesmo no seguro. Tá? E o carro acaba se pagar com o passar dos anos. Agora, se você mora em um prédio que proíbe instalação de carregador, roda pouquíssimo por mês e vai depender exclusivamente de carregadores rápidos, comerciais, de shoppings ou de rodovias, onde o preço do quilowatt-hora, em média, está R$ 2,50, tá? É uma taxa de conveniência. Então o elétrico perde o sentido financeiro e vira apenas um hobby tecnológico caro. A verdade oculta é que o carro elétrico não é uma solução mágica universal. Ele é uma ferramenta de altíssima eficiência energética que exige planejamento financeiro e compatibilidade com a sua rotina diária. E você, fez as contas de quanto roda por mês? Acha que a economia de combustível compensaria o valor do seguro na sua região? Deixe então seu comentário aqui embaixo com a sua realidade, porque a sua experiência ajuda a nortear toda a nossa comunidade técnica, tá ok? Eu, por exemplo, pago R$ 1.500 de seguro nesse carro e R$ 2.500 anuais no Dolphin, tá? E a minha jornada é acima de 4.000 quilômetros por mês. Então, faz muito sentido, esses 2 carros se pagaram, tá? Somente com combustível. Eu gastava mais de R$ 2.000 por mês só em gasolina e etanol no posto de combustível. Mesmo até com GNV, não compensava, porque eu rodo acima de 120 quilômetros por dia no final do... Isso é o mínimo, tá?
Tem finais de semana que eu rodo muito mais. Então, no final do mês, bate ali métricas acima de 4.000 quilômetros, 3.800, 4.000, 4.200, dependendo da média. Então, esse cálculo no final do ano, 2.000 por mês em média, vezes 12 meses, davam 24 mil reais só ali na bandeira da Petrobras e da Shell. Ficava difícil. Paga totalmente a prestação do carro. Tá? Em 3 anos, esse carro aqui, que custa 95 mil na nota fiscal que foi vendida para mim, ele se pagou em 3 anos. Tá ok? Espero que tenham gostado. Então, não esqueçam de dar aquele hype. Tá? Eu tenho certeza que o vídeo foi bem, o conteúdo foi bem legal. Tá ok? E compartilhe também naquele vídeo do pessoal da família do WhatsApp, que é aquele tio que acha que carro a combustão tem mais eficiência que qualquer carro elétrico. Ainda vou deixar aqui 2 vídeos ao lado para aumentar o conteúdo técnico de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.